Vocês já estavam com saudade do Sanqian, né? Então venho apresentar a vocês a quinta parte dessa obra magnífica que vocês tanto amam. Peço humildemente para quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e quiserem a sexta parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Assim que seus homens chegam no restaurante, já avançam correndo para cima de Sanqian. Enquanto Lei Xuan, observando todos indo para cima de Sanqian, imaginava que seria um show inesquecível para ele. Mas quando eles se aproximam de Sanqian, logo se ajoelham perante a ele, e o reverenciando e saudando o irmão Sanqian. E ao ver aquela cena em sua frente, o maluco de Lei Xuan já começa a ficar em choque, se perguntando o que é que estava acontecendo. Sanqian então pergunta a Yong se Xuan havia o chamado do nada, e o mesmo confirma, ainda reverenciando o prota. De uma forma cínica, Sanqian pergunta a ele se ele já sabia o que precisava ser feito então. Yong aponta para Lei Xuan e ordena para que seus homens abrissem o olho dele e fizessem com que ele enxergasse a realidade. Após Yong descer o sarrafo em Xuan, o mesmo pergunta por que estava batendo nele. Sanqian ordena para que a rapaziada parasse de espancá-lo e pergunta a Lei Xuan se ele agora estava satisfeito com os problemas que tinha causado. Todo bagaçado, o cara ainda em choque responde a Sanqian que estava completamente satisfeito. E com um olhar de deboche, o prota olha para o bigodudo e pergunta se agora então teria um lugar para ele e sua esposa sentar. E tremendo de medo, o Bitod responde ao cara que tinha sim um lugar reservado para eles. Enquanto Sanqian se retirava com Xia, Lei Xuan ficava ali no chão, se perguntando por que tudo aquilo estava acontecendo e quem era aquele maluco. De joelhos e arrebentado, Lei Xuan pergunta a Yong quem era aquele cara. E Yong simplesmente o responde que ele precisava dizer apenas uma coisa. E ao ouvir que ele estava brincando com a morte, Lei Xuan se perguntava quem é que ele tinha acabado de provocar, pois até mesmo o líder da gangue de Yu Sheng tinha medo do cara. Com Sanqian ao seu lado, Yong diz a Xuan que se o mesmo quisesse continuar vivo, deveria admitir os seus erros e talvez assim o irmão Sanqian o perdoasse, e sendo assim, pouparia sua vida. Lei Xuan se ajoelha e até bate a cabeça no chão, pedindo para que Sanqian o perdoasse por seu comportamento insensato, e ali o mordomo percebe na baita enrascada que ele havia se metido, pois até mesmo seu chefe estava reverenciando aquele homem. Enquanto isso, Xia pergunta a Sanqian quem ele realmente era, pois tinha derrotado um guarda-costas daquele tamanho com apenas um único golpe, sem contar com o restante que tinha feito, e completa dizendo que até mesmo Lin Yong havia reverenciado ele, e agora Lei Xuan estava se ajoelhando implorando por perdão. E o nosso prota responde que no futuro ela irá saber que tipo de pessoa ele era. Xia também pergunta ao prota se ele não estava pensando em gastar muito dinheiro de novo, afinal todo aquele grupo de pessoas juntamente com Yong não seria barato. Sanqian responde que Lei Xuan percebeu que não era possível derrotá-lo, então era melhor realmente pedir desculpas, e Xia diz que mesmo assim o cara tinha até batido a cabeça no chão para implorar por perdão. E muito surpresa, Xia diz a Sanqian que nunca imaginou que ele tivesse esse lado masculino tão forte. E Sanqian então cochicha no ouvido da garota dizendo que tinha um lado bem mais masculino, e pergunta a ela se ela gostaria de ver. Xia empurra ele toda envergonhada dizendo que ele era muito pervertido, pois ele elogiou ele com apenas algumas palavras e ele já vinha com alguma cantada. Xia logo abraça o Sanqian e pergunta ao rapaz o porquê que eles estavam fazendo tanta bagunça. O Sigma responde que só causou tudo isso porque eles haviam dito que sua esposa estava causando problemas à toa. Então ele mostrou a eles o que realmente era um verdadeiro problema à toa. A garota então pergunta ao prota se um dia ela se tornasse extremamente excêntrica, se ele ainda seria o cavalheiro que é com ela. E olhando nos olhos dela, Sanqian responde que não importa o quão excêntrica ela for, ele sempre iria protegê-la. No dia seguinte, lá estavam os dois juntamente com o pai e mãe de Xia. A mãe de Xia já começa a reclamar perguntando o que tinha de tão especial para eles terem de ir até lá, além de ser uma casa simplesmente grande. O pai da garota responde que Lao Tang era um velho amigo da escola, e como é que eles não iriam para a cerimônia de inauguração da casa dele. A véia diz que todas as casas daquele condomínio eram extremamente caras, e sendo assim o amigo dele só queria mesmo era se mostrar. E completa dizendo que o filho mais velho de Tang até tinha perseguido Xia da outra vez, e que ela não devia ter trazido o lixo de Sanqian, pois o mesmo só iria humilhar eles mesmos. Assim que eles entram, Tang grita a todos que o velho Su finalmente havia chego. Su diz ao cara que a vida dele parecia estar ótima agora, e o mesmo responde que apenas tinha sido abençoado, pois o seu filho tinha entrado para uma empresa com salário anual de 1 milhão de wons. E ao presenciar Sanqian ali, o velho Tang faz uma cara de bunda, meio com nojo do rapaz, e diz ao pai de Xia, Lao Su, que se ele tivesse deixado, agora eles seriam sogros da garota, e ela poderia estar vivendo muito mais feliz agora. As pessoas lá começam a humilhar Lao Su, dizendo que graças a ele, a filha dele agora vivia infeliz, e pergunta também se o genro dele continuava lavando os pratos e cozinhando em casa. E eles começam a rir como se tivesse contado a melhor piada do mundo. Mano, sério, Sanqian tem muita paciência. Xia, observando tudo, ficava refletindo que todos ali eram adultos, mas ficavam expondo os outros ao ridículo como se fosse um bando de crianças. Porém, Sanqian, vendo seus sogros e sua esposa naquela situação incrivelmente ridícula, diz ao Tang que agora a casa deles estava sendo reformada, e diz ao velho que assim que a casa deles estiver pronta, ele convidaria Tang para fazer uma visitinha em sua casa. Ao ouvir aquilo, Xia fica surpresa e se perguntando se Sanqian realmente tinha uma carta na manga. Jianglan grita a Sanqian que ninguém iria tratar ele como um idiota se ele não abrisse aquela porcaria de boca. O prota então responde a ela, chamando de mãe, dizendo que havia comprado uma casa já fazia um tempo, mas que ele queria mesmo era fazer uma surpresa e que no dia 15 do próximo mês ela deveria convidar Tang para visitar a nova casa. O cara fica meio sem graça e meio sorrisinho de Sanqian, mas refletia que o prota só queria mesmo era se mostrar, afinal como ele, com uma família tão pequena, poderia comprar uma casa nova. Com um sorrisinho de deboche, o Bilbo Bolseiro diz que irá checar a casa pessoalmente no dia 15 do próximo mês. Porém, já que todos estavam ali, todos iriam juntos com ele. Os avatares do Messenger perguntavam a Lao Su onde ficava a nova casa, e se ela
era bem luxuosa. E o nosso prota diz a eles que não precisavam ficar preocupados, pois não seriam desapontados. E algum tempo depois, Sanquian estava caminhando com Ingxia, até que por fim ela avista a casa da montanha. Então ela comenta com o prota que desde que a casa tinha sido comprada, nada havia acontecido, e o prota se faz de bobo ali. E bem reflexiva, ela pergunta ao prota por que será que de tanto tempo, só agora começaram a reformá-la. O prota então responde a ela dizendo que talvez o dono apenas estivesse ansioso para se mudar. Meio cabisbaixa, Xia diz ao prota que na noite passada sua mãe tinha o tratado muito mal, e ela pede desculpas por sua mãe ter dito aquilo na frente de Tang, e completa dizendo que sabia que Sanquian havia dito aquilo para defendê-los, mas a mãe dela não entendia isso, e por algum motivo parecia que sua mãe o odiava de uma forma que sempre que ele conversava com ela o humilhava. E de uma forma romântica, Sanquian abraça Xia e diz a ela que não tinha que pedir desculpas, pois nos últimos 3 anos ele já tinha se acostumado com isso. Então o que a mãe dela falava ou deixava de falar não fazia a menor diferença para ele. E olhando nos olhos de Xia, o prota diz que no final ele não tinha mentido, ele realmente tinha comprado uma casa usada. A garota fica tão impressionada que seus olhos chegam a brilhar, e logo diz para perguntar ao prota onde é que ficava essa nova casa que ele tanto falava. Ele aponta para o alto e diz que ficava em um lugar onde ela seria capaz de ter a melhor vista do céu e também ficar bem próxima da natureza todo santo dia. E então ele aponta a casa na encosta da montanha e diz que era bem ali, que seria o seu novo lar. Ela se aproxima e fica impressionada demais com a casa, porém ela não acredita que Sanquian realmente havia comprado aquela mansão. Xia então dá um tapa nele e diz que não esperava que ele realmente fosse tão mentiroso, pois do jeito que ele falava, até mesmo um fantasma acreditaria naquelas baboseiras que ele falava, como se comprar 3 áudios não fosse o suficiente para provar que ele tinha dinheiro. Ela corre pedindo para que Sanquian se apressasse, pois ela precisava ainda fazer compras, e o prota responde a ela que ele não estava sacaneando ela. Sanquian ainda diz que dia 15 então ela teria a prova, e que esperava de verdade que ela gostasse da surpresa. Após passado algum tempo, lá estava Sanquian em frente ao condomínio de sua nova mansão. O guarda diz ao prota que o mesmo não estava autorizado a entrar, pois aquele carro não estava nos registros. O prota responde que se ele não tivesse lembrado daquilo, definitivamente ele teria se esquecido. Porém, enquanto ele resolvia esse BOzinho com o guarda, um cara chega buzinando muito atrás dele. O cara de trás então grita que aquele carro era ridículo, e o cara ainda ousava correr pelas áreas da casa de campo. Sanquian simplesmente ignora o cara, mas o bonzão não podia deixar o prota em paz. Então, com sua esposa, eles descem do carro e vão até Sanquian. O guarda, morrendo de medo, pede desculpas ao Sr. Shao Kong e diz que irá fazer Sanquian remover o carro da frente dele imediatamente. Novamente, o cara grita que o carro de Sanquian era uma porcaria e ordena para que o prota tirasse o carro da frente dele, ou ele mesmo iria fazer isso. Sanquian diz ao cara que ele acidentalmente tinha batido em seu carro e acabou quebrando, então ele teria de pagar por isso. O cara aponta o dedo para Sanquian e diz que ele deveria ser o chefe de uma pequena empresa de decoração, e continua humilhando o prota, e termina dizendo que se Sanquian continuar reclamando, ele quebrará mais ainda aquela porcaria de carro. Sanquian então responde que ele não era dono de uma empresa de decoração, e sim o dono daquele lugar todo. E o cara, que só sabe apontar o dedo, diz que se Sanquian fosse o dono, então ele seria o chefe da cidade da nuvem, o próprio Lin Yong, e termina dizendo que já era para Sanquian ter sumido da frente dele. E ao ouvir aquele tanto de deboche, o nosso prota sinistrão apenas dá uma risadinha mais sinistra ainda. O guarda então diz a Sanquian que ele não tinha recebido nenhuma ordem para deixar o prota entrar, então pede educadamente para que o mesmo se retirasse dali. E assim que o prota tira o carro da frente, aquele idiota do Kong mostra o dedo do meio e diz para que Sanquian fosse um bom cachorrinho e não o atrapalhasse. De repente, o guarda recebe uma ligação em seu rádio e desesperado ele atende. Era o seu capitão que ordenava para que ele deixasse Sanquian entrar. O guarda corre em choque até Sanquian dizendo que o capitão havia liberado a entrada dele e agora ele poderia entrar. Então, se curvando, o guarda pede desculpas se de alguma forma ele tinha ofendido ou irritado o Sr. Han Sanquian. O prota responde para que ele ficasse de boa, pois sabia que ele só estava seguindo as regras, então não tinha com que se preocupar. O guarda dizia que Sanquian realmente tinha assustado ele, pois afinal, ele era realmente o comprador misterioso da Vila da Montanha, que havia sido comprada pela pechincha de 100 milhões. Após visitar aquele lugar, a mulher de Kong dizia que aquele era um ótimo lugar e muito lindo para viver, enquanto o cara tentava dizer que a vila dele também era tão bonita quanto. Porém, enquanto os dois estavam no maior dos loves, eles ouvem alguém gritando para que parassem por ali mesmo. Era Sanquian, que com um olhar muito snob pergunta a Kong como que o mesmo ousava entrar em sua propriedade. O cara pergunta a Sanquian o que é que ele estava fazendo ali, e Sanquian responde perguntando se ele já não tinha dito que ele era o dono daquele lugar. O maluco assustado pergunta a Sanquian se ele realmente era o dono da Vila da Montanha, e logo começa a rir dizendo que Sanquian só poderia estar de zoeira com ele, afinal dirigindo um áudio quebrado e comprando uma vila de 100 milhões só podia ser brincadeira, né? O prota ignora o deboche do rapaz e diz que ouviu dizer que um Jing, a vila ao lado da montanha, tinha regras bem rígidas e que a área ao redor de cada vila é privada e a invasão é estritamente proibida, e os infratores então seriam severamente punidos. O cara desce do carro e diz a Sanquian que ele não conseguia assustar ninguém com aquele papinho, e diz ao prota que ele nem precisava pensar que o dono da Vila da Montanha estava decorando porque iria morar ali. Ele pega Sanquian pelo colarinho e diz que parece que o cachorro realmente sabia latir, e diz ao prota se ele estava procurando alguma briga, até que de repente eles ouvem alguém gritando chega, e o maluco fica com uma cara de bunda, que até eu que sou pobre pagaria pra ver. Haviam 3 guardas se aproximando dos dois e perguntando o que é que estava acontecendo por lá. Kong então diz ao capitão Yan que ele pegou aquele cara ali, ao lado dele, que ficava fingindo ser o dono daquela vila, e pede para que o guarda levasse ele embora. Porém, assim que o policial percebe que se tratava de Sanquian, ele já começa a perguntar ao prota se aquele mano ali estava invadindo a propriedade dele ou ameaçando sua vida, e completa dizendo a Sanquian que ele podia ter certeza que as pessoas que tentassem burlar e entrar nas áreas da Vila da Montanha definitivamente seriam punidas. Ao ouvir aquilo e presenciar aquela cena, Kong já não sabia mais onde enfiar a cara. Apontando o dedo novamente, ele pergunta
pergunta a Sankian se ele realmente era o dono daquela vila. E também pergunta como era possível um cara que dirige um Audi quebrado ser qualificado para comprar e viver na Vila da Montanha. O Prota então diz a ele, olhando em seus olhos, se ele não fosse o dono da vila, quem é que seria então? O guarda diz a Kong que ele parecia ser familiar e que conhecia a família do garoto. E diz que mesmo a família dele vivendo ali há muito tempo, ele ainda não conhecia as regras por ali. Então pede ao garoto para que o acompanhasse. Kong, enquanto era levado, pensava que estava arruinado, pois a outra propriedade no distrito de Yunjing, ao lado da montanha, também era propriedade de Jianjia, o homem mais rico de Yusheng, e ele não tinha dinheiro para pagar por aquilo. E olhando para Sankian, ele percebe que provocou e invadiu a propriedade da pessoa errada. Afinal, a pessoa que pode gastar 100 milhões para comprar aquela vila da montanha seria capaz de qualquer coisa. E além de ter invadido a propriedade de Sankian, Kong sabia também que tinha o tratado como um cachorro, então só tinha uma maneira de resolver aquilo. O cara se ajoelha na frente do Prota e começa a implorar por perdão, dizendo que sabia que estava errado. Enquanto os guardas carregavam Kong, ele implorava para Sankian que o deixasse ir embora. E Sankian, piedoso como sempre, diz aos policiais que tinha acabado de se mudar, então ele não queria ter um relacionamento ruim com seus novos vizinhos, e completa dizendo que apenas tinha interpretado mal o carinha, e pede ao capitão para que o libertasse. O capitão então fala que já que Han dizia, então assim seria, mas avisa Kong dizendo que isso servia de lição para ele. Kong logo corre abraçar o Prota agradecendo, e se apresenta dizendo que se houvesse algo que ele pudesse fazer por Sankian era só chamar. Mais tarde, a mãe de Xia dizia que hoje seria o jantar da família Su, e que era melhor que Sankian não agisse como um idiota, e Xia diz à sua mãe que ela já havia dito isso, e que Sankian já havia entendido. Eu até tava com saudade desse infeliz. Su Haishao diz que tinha ouvido dizer que a cooperação com a Quan Chi estava bem recentemente, e que não acreditava que Xia seria capaz disso. E olhando nos olhos dele, Xia responde que depois que ele parou de se intrometer, realmente as coisas tinham ficado 1000 vezes melhor. O xaropão diz que no fim não importava o tanto que ela lutasse, pois seria inútil. Mesmo que ele não fizesse nada, a posição de presidente ainda seria dele no futuro. E diz que mesmo que ela não fosse a presidente, ainda tinha dinheiro demais, né? Afinal, após alguns dias depois de se tornar a responsável, ela já tinha comprado um carro para sua família. Então Haishao diz a Xia que as mãos delas estavam sujas, e pergunta se ela não tinha medo de que a vovó iria investigá-la. Xia responde que espera que a vovó realmente começasse a investigar, e assim ela iria descobrir quem realmente tinha as mãos e os pés sujos. E já na mesa do jantar, o chato do Haishao diz a Xia que a família dela havia comprado 2 carros e pergunta se ela não estava interessada em falar sobre isso com a vovó. A prima de Xia também diz que a posição de Xia era um poço muito poderoso e rentável, já que em pouco tempo de trabalho ela havia comprado 2 carros. A vovó não gosta nada daquilo que ouviu e pergunta a Xia se aquilo que seus primos estavam dizendo era realmente verdade. Xia responde à vovó que era verdade e que seu pai dirigia um e Sankian dirigiu o outro para levá-la para trabalhar. E Haishao continuou botando lenha na fogueira, na verdade jogando um verde para ver se ela tinha passado a mão no dinheiro da família Su. E é claro que Xia, muito esperta, percebe isso e logo dispara a dizer à vovó que ela havia comprado com seu próprio dinheiro e não com o dinheiro da empresa. Haishao então pergunta a Xia quem é que ela estava querendo enganar. Afinal, somente uma criança de no máximo 3 minutos cairia naquilo. E a prima talarica invejosa diz que tinha sido mais de 1 milhão por carro, então como é que a família dela poderia ter tanto dinheiro daquele jeito? E as pessoas que estavam ali no jantar ouvindo toda aquela conversa começam a acusar Xia de desvio de fundos e mais algumas outras coisas. Haishao então completa sua vigarice dizendo à vovó que tinha mais uma coisa. Além dos 2 carros, ele ouviu dizer também que Xia estava para se mudar de casa e que Xia e sua família se mudariam para a nova casa que estava reformando no dia 15. Todos continuam julgando ela, perguntando quanto que ela precisava roubar afinal e também o porquê ela estava fazendo isso com a sua própria família. A vovó perde a paciência com aquele tanto de gente falando em sua cabeça e bate na mesa com ódio, dizendo a Xia que ela teria de se explicar por tudo aquilo que estavam dizendo a ela. E irritada, a Xia diz que se a vovó achava que ela estava roubando da empresa, era só verificar todas as contas da empresa que ela teria, e assim a vovó estaria com sua resposta em mão. Então completa dizendo que ela estava indo para a empresa imediatamente para pegar os recibos e extratos da conta para mostrar a eles. E voltando seu olhar para Haishao, ela pergunta a ele se ele ainda tinha coragem de confrontá-la. O loirinho irritado bate na mesa e pergunta a Xia se aquilo ainda era necessário. Ele diz que todos conheciam a situação da família dela, e literalmente do nada a família dela tinha dinheiro para comprar um carro e uma casa, então esse dinheiro só poderia ter caído do céu. E o Prota, já cansado de toda aquela conversa, finalmente se levanta e diz que a casa e o carro foram compradas com o dinheiro dele, e pergunta a Haishao se ele tinha algum problema com aquilo. Ao ouvir aquilo, o loirinho diz a Sankian que ele não podia falar palavras tão grandes, ou então ele iria ser humilhado de novo. E começam a rir dizendo que pelo menos Sankian conseguia contar boas piadas, para que assim eles pudessem rir. E dizem também que mesmo que eles tratassem Sankian como um lixo, bom, ele não precisava ser tão estúpido. As pessoas comentavam que se gabar também deveria ser considerado um crime ali, e riam, perguntando se Sankian realmente tinha tanto dinheiro assim para desperdiçar com nada. A mãe de Xia, muito irritada, se levanta e diz a Sankian que não tinha lugar para ele falar ali, e então o chama de fedorento e manda ele ficar quieto. Haishao, vendo a velhinha humilhando Sankian, diz que ele queria fingir ser um jovem mestre rico, então por que ele estava querendo acabar com a gracinha dele? Enquanto Haishao humilhava ele olha nos olhos do loirinho e diz aos olhos dele, Haishao não passava de uma piada inútil. Então o loirinho avança para cima de Han Sankian com um soco armado, perguntando como o Prota ousava rir dele. Sankian desvia e deixa que Haishao o segurasse. Então começa a perguntar ao loirinho se ele estava a fim de começar a brigar de novo, mas era uma pena que Haishao não tinha capacidade para ser seu oponente. O loirinho, cheio de fúria, ameaça tentar dar um soco em Sankian, mas do nada a vovó grita para que Haishao parasse de graça e sentasse quieto em seu lugar. Ele não aceita mesmo a derrota e começa a gritar à vovó que Xia tinha desviado grandes quantidades de dinheiro, e completa dizendo que se a vovó deixar ir Xia, iria controlar todas as pessoas no futuro por pegar tanto dinheiro assim. A vovó grita
para que ele calasse a boca. Afinal, toda vez ele pedia para que ela olhasse as contas dos outros e pergunta se ele achava ela uma estúpida, para não ver o que ele estava fazendo secretamente. Muito irritada, a velhota se retira da mesa dizendo que eles poderiam comer sem ela e deseja que eles tenham uma boa refeição. A prima de Xia diz que dessa vez Xia tinha cavado tão fundo seu próprio buraco que queria levar todos eles junto com ela. E Haishao, chamando ela de piranha manipuladora, diz que ela usou aquele método que até mesmo a vovó não aguentou e abandonou a mesa. A garota dizia a Haishao que Xia não podia ficar ali por muito tempo e talvez ela usasse um outro meio para lidar com eles no futuro. O loirinho diz que ela não tinha com que se preocupar, pois ele não permitiria que isso acontecesse e que no próximo mês ele poderia voltar para a empresa e então faria com que Xia pagasse caro por aquilo. O pai de Haishao diz ao pai de Xia que estava surpreso por ele ter comprado uma nova casa e pergunta ao mesmo quando é que ele iria os convidar para sua nova casa. E as outras pessoas lá diziam que como irmãos deveriam parabenizar por sua nova casa e que finalmente ele tinha saído daquela casa miserável que ele morou por tanto tempo. Muito sem graça, o pai de Xia responde que então deixaria com que eles soubessem a localização de sua nova casa. E o pai de Haishao diz que como isso era um segredo afinal, pergunta debochando se isso não deixaria o pai de Xia constrangido ali no meio de todos. E Sanqian, defendendo o coitado, diz que haverá um carro para buscá-lo assim que chegar o momento certo, e então naturalmente ele saberia onde era. E Sanqian completa dizendo que aquele não era um lugar onde carros comuns poderiam entrar. O charlatão pergunta a Sanqian que ele estava querendo assustar dizendo tudo aquilo, e pergunta a Xia se ela também iria convidar a vovó. O pai de Haishao completa dizendo a Sanqian que ele esteve na família Su por 3 anos, e ainda não entendia a pequena regra da velha senhora, que apenas as famílias ricas iam para a Vila da Montanha. A mãe de Xia então grita a Sanqian que ele falava demais e pergunta se a boca do garoto estava descontrolada. Sanqian então responde que ele só achava necessário avisar a velha vovó que se ela não fosse visitá-los iria se arrepender muito. O charlatão responde a Sanqian que o convite não iria ser necessário, pois ele em pessoa estava rejeitando o convite pela vovó. E após algum tempinho, na casa dos pais de Xia, Zhang Lan estava furiosa quebrando tudo e pergunta a Sanqian se tinha sido divertido para ele e se ele não tinha capacidade de controlar a própria boca. Ela grita dizendo que se ele não abrisse a porcaria da boca, ninguém iria tratar ele como um idiota. E completa dizendo que antes ela até iria alugar uma casa boa para tentar enganar Tang, mas agora ele mentiu para toda a família Su, que pensava que eles iriam comprar uma casa na encosta da montanha. E com todo esse ódio no coração, a véia perde a cabeça de vez e ordena para que Xia se divorciasse de Sanqian agora, ou então não precisava mais a chamar de mãe. Irritada também agora, Xia entra na frente de Sanqian e responde a sua mãe dizendo a ela que era casada com o Prota e não iria se divorciar dele por causa dela. Ao ver o sorrisinho de felicidade de Sanqian, ela pergunta ao Prota o que é que ele tinha feito com a sua filha. Ela grita expulsando Sanqian dali, dizendo que não queria ver ele de novo e que agora ele não fazia mais parte da sua família Su. Xia grita para sua mãe dizendo que o que ela e Sanqian haviam dito mais cedo era completamente verdade e até mesmo o dinheiro que emprestaram ao irmão dela era de Sanqian e agora ela ainda estava expulsando ele de casa. Zhang Lan, com uma cara de bunda e gaguejando, pergunta a Xia do que é que ela estava falando. A loucona grita furiosa perguntando a Xia se agora ela ia começar a mentir só para defender Sanqian também. A mãe de Xia então diz a Sanqian que já que ele falava demais, então mesmo cuidaria das promessas que tinha feito e se ele não fizesse isso, então ela afastaria ele de Xia e faria com que eles se divorciassem finalmente. No dia seguinte, Xia perguntava a Sanqian por que ele estava convidando ela para um jantar e pergunta a ela se tinha alguma coisa especial para acontecer. O Prota responde que amanhã já era o dia 15, então agora ele queria jantar com ela para depois à noite levá-la para a casa nova deles. Ela então pergunta a Sanqian onde é que era a casa nova e que os pais dela já estavam ficando loucos e Sanqian ainda não tinha revelado nada sobre isso. Enquanto jantavam, ele responde a sua amada que já havia mostrado a ela quando caminhavam e ela pergunta se ele realmente estava falando da casa da encosta da montanha. Mas a garota cruza os braços toda estressadinha e pergunta que oração para Sanqian ainda estar de gracinha. O Prota então diz a ela que não estava brincando e que realmente havia dito a verdade. O problema é que Xia simplesmente não acreditava nele. Enquanto o Prota e Xia estavam jantando, aparece Tang Long por ali, dizendo que não esperava vê-los ali e que na verdade aquilo era uma coincidência. Xia então diz ao Prota que aquele ali era Tang Long, o filho de Tang Sheng, e que na verdade nunca era bom encontrar com esse cara. De repente, uma mulher esquisita que soa a pomba pergunta a Xia se ela era tão falada Swing Xia. A loira então agradece a Xia por não estar mais namorando com Tang Long, pois se não fosse por Xia, ela nunca teria encontrado um namorado tão bom quanto aquele. Tang Long diz para Linda não falar aquilo e diz que ele não era considerado excelente. Afinal agora ele só estava ganhando 1 milhão de salário anual, então ele realmente estava muito longe de ser perfeito. Ao ver Sanqian ali, ele pergunta se aquele ali era o tão falado Han Sanqian, da Cidade das Nuvens. Sanqian confirma e diz que era uma pena não ter trazido uma caneta consigo, pois senão ele poderia dar um autógrafo a Long. Dando risada, o cara responde que não queria um autógrafo do primeiro genro inútil de Yu Sheng e diz que admirava Sanqian por ser humilhado por todos da cidade e ainda assim conseguir sair de casa. Bom, ele tem um ponto. Xia então grita com o cara dizendo que se ele não tinha mais nada de útil para falar, então deveria se retirar dali e não atrapalhar o jantar deles. Irritado, o cara pergunta a Xia se ela não tinha vergonha de se sentar ao lado de um lixo como Han Sanqian. Ela responde que realmente podia comer com quem ela amava de verdade e Long não tinha nada a ver com a vida dela. O imbecil então diz a Xia que agora ele estava empregado em uma propriedade do primeiro imperador e terá a oportunidade de negociar com ela no futuro, e completa dizendo que se Xia continuar falando com ele daquele jeito, a cooperação com a família Su não existiria mais no futuro. Ao ouvir aquilo, Xia fica surpresa e com muita raiva dele. Então, insuportável, termina dizendo a Xia que agora ela tinha que chorar e implorar pelo perdão dele.